é um novo modelo que foi instalado agora. O objetivo é aumentar tributo. A gente faz um cotejo, como o Rodrigo fez, com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que tributa dividendos, os países da Europa, a grande maioria deles tributa, se não todos. Mas a grande diferença com relação ao Brasil é que lá não tem PIS, não tem COFINS, não tem, contribuição sobre folha de salários, tem nã aqui nós temos, todo esse rosário de incidências normativas e a tributação do dividendo ela foi, instituída num contexto político, em que se dizia que nós vamos reduzir a tributação na fonte para, as pessoas de baixa renda, os assalariados, basicamente, né, eh, isentando do valor até R$ 5.000, mas vamos aumentar o tributo do pessoal do andar de cima, que é quem ganha mais, e por isso criaram a tal da chamada alta renda. No que consiste em linhas gerais, essa nova tributação? Você tributa a distribuição de dividendos, vamos ficar só no Brasil, para pessoas físicas no valor acima de R$ 50.000 a cada mês. Abaixo de 50.000 você não tem tributação. Esse beneficiário, esse sujeito que recebe esses dividendos durante o mês, o que ele vai fazer na hora de entregar a declaração? Ele vai pegar esse dividendo, esses rendimentos chamados dividendos ou lucros, né, que é a mesma coisa, e vai somar com outros dividendos. E aí, então, ele vai verificar se ele está sujeito a uma tributação adicional. Então, é uma tributação em 2 etapas: na fonte, acima de 50.000, e na declaração, na hora que você fizer a soma e a sua renda total ultrapassar 1.200.000, você vai ter essa chamada tributação adicional. É essa tributação adicional que na verdade, chamada tributação da alta renda, embora você tenha a composição desses 2 elementos. Então, pessoal aqui que até eu comentei que ia fazer essa live com você, algumas pessoas mandaram no inbox a seguinte dúvida: vamos supor que o empresário ele tenha 30.000, 30.000, 30.000 e 30.000, 90.000 no trimestre. Esse 90.000 seria cumulativo para tributar no terceiro mês, ou o corte, o cutoff seria só no mês que apurou 30.000? O fato gerador é mensal. Então, se em cada mês ele não chegou nos 50.000, ele não tributa. Se ele chegar em 50.000 e R$ 1 no terceiro mês, por exemplo, ele tributa os 50.000. Ele não tributa só R$ 1, entendeu? Ele tributa tudo. Essa é a mecânica dessa tributação. Uma mudança de paradigma muito grande é que as empresas, somente as empresas médias que vão ser mais afetadas por esse transbordo tributário, é que essas empresas não têm a prática regular de ter contabilidade mensal. Então são empresas que muitos estão no lucro presumido, muitos estão, algumas até no regime de caixa, na própria SF não entrega a contabilidade, entrega o fluxo de caixa. Então isso já passa, queria que você comentasse um pouco na mudança de cultura, que imagina um empresário estar no lucro presumido que nunca teve contabilidade, não entregou a contabilidade na SF, porque os contribuintes estão no lucro presumido, eles podem fazer a opção de entregar na SF a contabilidade ou o fluxo de caixa. Então imagina um cara que está, uma empresa que entrega fluxo de caixa a vida inteira e não sabe nem se é lucro, se tem lucro ou se não tem. Então, queria que você comentasse um pouquinho dessa mudança de cultura que a empresa tem que fazer agora para ter contabilidade mensal. E em outro sim, antes de passar a palavra final para você, é que se no final do ano, ao fazer a apuração final da contabilidade, dê prejuízo. É, excelente pergunta, Rodrigo. Que são várias perguntas numa só, né. Eu antes de ir nesse ponto específico que você me falou, eu vou lembrar aqui um choque que aconteceu na entrada em vigor dessa lei.
Porque o que acontece? Você vinha apurando dividendos lá no passado, até o dia 31 de dezembro de 2025, e segundo a lei vigente até essa data, os dividendos não eram tributados. E aí então veio a lei e diz o seguinte: olha, quando você vier distribuir esses dividendos ou esses lucros carimbados até o dia 31 de dezembro de 2025, você não vai pagar imposto desde que você faça uma ata aprovando essa distribuição até o dia 31 de dezembro de 2025. Essa foi a grande discussão, a questão chegou até no Supremo, e as empresas tiveram que na medida do possível, atender a esse dispositivo da lei, cujo objetivo era preservar a tributação, ou, na verdade, a não tributação para os lucros apurados até 31 de 12 de 2025. Então a gente vai trabalhar nesses primeiros anos com essas duas realidades: o lucro do mês e uma distribuição daquele estoque que estava lá no dia 31 de dezembro de 2025. Ele continua sem tributação se você atendeu às regras de cálculo e registro e contabilização. Muito bem. No mês a mês, quer dizer, começando agora em 2026, você recorda bem que há muitas empresas que não fazem a contabilidade. E nós vamos ter um problema aí, Rodrigão. Vamos ter um problema, porque a tributação dos dividendos, do jeito que ela foi desenhada na lei, ela é dependente do direito societário. E quando eu digo dependente do direito societário, eu estou me referindo à contabilidade de acordo com os padrões mínimos da lei societária e, além disso, Rodrigo, um sistema de distribuição formal, que é o que acontece com as grandes empresas. Uma grande empresa, ela elabora o seu balanço, ela contabiliza os dividendos já no balanço. Esse balanço vai ser submetido a uma assembleia. A assembleia, se aprova esse balanço, ela vai também decidir se ela vai aprovar aquele dividendo que está ali. Ela pode aprovar mais ou menos. Evidentemente que tem vários requisitos. Esse modelo da grande empresa, que é o que parece que está desenhado na lei. Então, esse modelo é muito difícil para ser utilizado para uma empresa pequena. Então, hoje, nós só conhecemos esse modelo. Olhando para a lei, nós só conhecemos esse modelo. O modelo formal, contabilidade íntegra, e uma distribuição formal ou formalizada. Não é como você pegar aí e falar: não, faz um cheque aí que isso aí é retirado. Então, nós temos um problema aqui, um problema muito sério, porque se não vier uma regulamentação que dê para essas pequenas empresas uma possibilidade de fazer uma distribuição sem contabilidade e sem essa formalidade, o fisco poderá eventualmente desqualificar esse dividendo. É lógico, né, Rodrigo, que, por exemplo, talvez a grande maioria de pequenas empresas, elas estariam fora dessa confusão toda. Por quê? Por causa dos 50.000. 50.000 a cada mês, né? Ela não pegaria, por exemplo, uma senhora que tem a sua microempresa de fazer coxinha, pastéis e outros quitutes. Mas, por exemplo, uma empresa de consultoria, uma empresa que faz TI, em que os honorários são grandes, a lucratividade é grande, mesmo sendo pequena, então ela vai ser obrigada a formalizar. Ela vai ser obrigada a se preocupar com esse compliance, porque senão ela vai correr o risco de, mantido esse modelo, de haver desqualificação. O que é desqualificação? Fala: não, você tem balanço? Não tem balanço. Você não tem balanço, não tem lucro, não tem dividendo.
Então ele pode dizer: "Não, isso aí tudo é pro labore, isso é uma outra remuneração". E aí quando a gente pensa em pro labore, a gente pensa em tabela mensal, a gente pensa em 20 e tantos por cento de contribuição previdenciária, é um problema sério. É porque é lícito para as empresas que estão no lucro presumido optarem em não entregar ECD. Sendo assim, entrega um fluxo de caixa na sua ECF e o cálculo do presumido que está lá dentro. Então, a instrução normativa que regulamentou isso deveria vir com um capítulo lá dizendo que as empresas que estão no lucro presumido, que porventura não entregaram a ECD nos últimos 5 anos, têm que retificar, entregar a contabilidade e formalizar os dividendos lá para não cair nisso lá, porque se eu fiz uma ata, por exemplo, antes de 31 de 2025, e estou no lucro presumido, mas eu não entreguei contabilidade, como é que eu provo o nascedouro desse lucro, né, como você bem falou, né? Eu não faço a mínima ideia de como a gente faria isso. Essa é a realidade da maioria das empresas que estão hoje no lucro presumido, eh, e que não entregam contabilidade por uma questão cultural, por uma questão de controles, de compliance, né. Na legislação passada, havia isenção. E para fazer a separação do que era isento e do que não era isento, o fisco tinha lá as suas normas que diziam o seguinte: "Olha, você quer entregar sem contabilidade, sem problema nenhum, você pega o valor que é a base de cálculo do presumido, menos os tributos, e esse você pode distribuir sem mostrar".